Olá, hoje a gente vai fundo numa questão. Por que está parecendo mais difícil tirar respostas geniais do GPT-5? E mais importante, quais são as novas regras do jogo para destravar o potencial máximo dele? Sabe aquela sensação? A gente tem em mãos a IA mais poderosa do mundo, mas de repente conseguir uma resposta realmente incrível dela parece mais complicado? Pois é, isso não é só impressão. Existe um motivo bem concreto por trás disso e é exatamente aí que a gente vai mexer hoje. E é aí que mora o que a gente pode chamar de paradoxo do GPT-5. A promessa, né? É ter um especialista, um PhD, em qualquer assunto, ali, na palma da mão. Mas a realidade para muita gente tem sido bem diferente. Uma briga constante para conseguir algo além de respostas vagas, genéricas, que passam longe do que se esperava. Beleza, então vamos mergulhar de cabeça nisso. Para entender de onde vem esse paradoxo, a gente precisa dar uma espiada dentro da caixa preta, sabe? E entender a mudança fundamental que aconteceu na arquitetura do GPT-5. Quem usava as versões antigas vai lembrar bem. Era aquele menu, né? Uma lista de modelos diferentes, GPT-4, 4 Turbo, e ficava aquela dúvida, qual deles eu uso para essa tarefa específica? Era uma confusão, convenhamos. Pois é, essa confusão toda acabou. Agora, a gente só vê uma opção, GPT-5. Simples, né? Só que o que acontece por baixo dos panos é que tem um roteador super inteligente. Ele pega o nosso pedido, analisa e aí sim escolhe o melhor modelo de IA interno para fazer o trabalho. E olha, o processo é bem fascinante. Quando a gente manda um prompt, esse roteador não só escolhe o modelo interno, que pode ser o Base, o Pensiment ou o Pro. Ele vai além. Ele também decide o nível de esforço, de raciocínio que a IA vai usar e o quão detalhada vai ser a resposta. E aqui está o pulo do gato. O jeito que o prompt é escrito influencia diretamente todas essas decisões. E essa mudança toda cria o que a gente está chamando de lacuna de valor. O que isso quer dizer? Que essa nova arquitetura aumentou e muito a diferença de resultado entre quem faz um prompt básico e quem sabe fazer um prompt de especialista. A responsabilidade agora está muito mais do lado de quem pergunta. Saber como pedir se tornou a chave mestra para destravar o poder de verdade do modelo. Então, o resumo da ópera é esse. As regras do jogo mudaram. Aquele jeito antigo de escrever prompts, os nossos velhos hábitos, eles simplesmente precisam ser atualizados para essa nova realidade. E olha, essa citação da própria OpenAI resume tudo perfeitamente. O GPT-5 segue as instruções com uma precisão cirúrgica. Isso é uma faca de dois gumes, né? Se o prompt for bom, o resultado é fantástico. Mas se for vago, confuso, aí vira um desastre. A IA vai gastar toda a energia dela tentando entender o caos, em vez de focar em resolver o problema. Mas calma, a boa notícia é que existem métodos para dominar essa nova forma de interagir com a IA. Então, a partir de agora, vamos focar 100% na solução. São 5 truques essenciais, super práticos, recomendados pela própria OpenAI para a gente refinar essa arte de fazer as perguntas certas. Vamos lá. Truque número 1. Ele é super simples, direto ao ponto, mas o impacto dele é gigante. Usar palavras gatilho. Pensa nessas frases como se fosse um sinalizador, um alerta direto para o roteador da IA. Quando a gente usa expressões como pense profundamente ou isto é crítico para acertar, é como se a gente estivesse falando para a IA, olha, essa tarefa aqui é importante, pode alocar mais recursos, usa um modelo mais potente, capricha aí. É um jeito bem simples de pedir mais esforço. E essa ideia de sinalizar a nossa intenção já faz a ponte perfeita para o segundo truque, ser extremamente específico. Clareza absoluta. É bom lembrar que o GPT-5 não lê mentes, né? E a ambiguidade é, sem dúvida, a maior inimiga de um bom resultado. E esse exemplo aqui ilustra isso de um jeito brilhante. Me ajuda a planejar uma festa legal. O que é uma festa legal para uma IA? Não significa nada. Agora, quando o pedido vem com detalhes concretos, festa de aniversário para 8 anos, 10 crianças, orçamento de R$ 200, tema de unicórnio, aí sim, a gente está dando os tijolinhos, os blocos de construção, para a IA criar uma resposta realmente útil e detalhada. Certo, vamos para o truque número 3. E esse aqui, olha, talvez seja o mais importante de todos, principalmente para tarefas mais complexas, a estrutura do prompt. A própria OpenAI recomenda essa estrutura aqui, de 7 componentes. E a ideia não é preencher um formulário burocrático, não. É uma ferramenta para forçar a clareza do nosso lado. Quando a gente define coisas como o papel, ou seja, a persona que a IA deve assumir, ou as regras, que são as limitações, a gente está criando um mapa completo para ela seguir. Isso elimina qualquer margem para adivinhação. Agora o quarto truque. Esse aqui é simplesmente genial. Fazer a IA criticar o próprio trabalho.
O GPT-5 é surpreendentemente bom em autoavaliação. A sacada é a seguinte: a gente instrui a IA a entrar num ciclo de autoaperfeiçoamento. Funciona assim. Primeiro, ela mesma cria os critérios de qualidade para aquela tarefa. Depois, ela gera um rascunho, aí ela avalia esse rascunho usando os critérios que ela mesma criou e refina o trabalho internamente. O resultado, a gente só recebe a versão final, já revisada, polida e de altíssima qualidade. E para fechar, o quinto e último truque. Esse aqui é para quem quer um atalho, uma forma de automatizar esse trabalho todo, usar um otimizador de prompts. A OpenAI tem uma ferramenta gratuita que faz exatamente isso. Ela pega um prompt básico e transforma numa instrução super bem estruturada, já seguindo todas essas boas práticas. E o mais legal é que ela não só melhora o prompt, ela também explica o porquê de cada mudança. É uma ótima forma de aprender. Ok, agora que a gente já tem esse kit de ferramentas na mão, a pergunta é: o que se torna possível? O que dá para construir de verdade quando se domina essas técnicas? E é aqui que o potencial fica realmente transformador. Dá para, por exemplo, construir um conselho de administração virtual, pedindo para a IA incorporar o jeito de pensar de grandes nomes do mundo dos negócios. Ou, sem saber escrever uma linha de código, gerar um widget interativo para um site em poucos minutos. Dá para ir muito além, como automatizar a criação inteira de um material de marketing, desde a pesquisa até o PDF final. A barreira entre ter uma ideia e executar essa ideia está ficando cada vez menor. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Conforme essas inteligências artificiais ficam cada vez mais poderosas, talvez a habilidade humana mais essencial no futuro não seja mais ter todas as respostas na ponta da língua, mas sim dominar a arte de fazer as perguntas certas.